Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil e eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns elementos presentes na nossa edição da Taberna Ambulante, que até onde eu sei é a única edição da Taberna Ambulante em território nacional na nossa língua pátria, está bem? Então está aí e me chamou a atenção, e um pouco, talvez isso seja um aprendizado para você que há algum tempo a gente não, que eu me recordo, a gente não está falando da Taberna Ambulante já há algum tempo, talvez vocês que estão chegando agora no canal não saibam do que se trata a Taberna Ambulante, tá? E nós temos um certo fenômeno, eu até poderia dizer, que se deu na primeira década do século XX, né? Se a gente fala em história da Inglaterra, a gente pode chamar até de período eduardiano, tá? Mas é muito provável que se fala em período eduardiano as pessoas não sabem do que você está falando, então beleza. Né? Até começo do século XX, até a Primeira Guerra Mundial. Alguns autores ingleses, eu jogo aqui especialmente Chesterton, né, o nosso autor, e um padre bastante interessante chamado Robert Hugh Benson, que vem de uma família meio de virtuosos, assim, né, do campo da literatura e tudo mais. O pai dele, né, era bispo de Truro, que se eu não me engano, eu não sei se estou falando certo, tá, pessoal? Mas é uma região ali pertinho da Cornualha, que é uma pontinha, né, da porção dele da Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra, que é o único lugar onde ainda tem celtas de verdade, né, naquela parte da Grã-Bretanha que é a Inglaterra, certo? E esse cara pensa um negócio muito legal, que é um ofício de Natal chamado 9 leituras e 9 hinos, né? Nine Lists and Carols, uma coisa assim. E hoje em dia isso é transmitido, é uma daquelas coisas como nós temos os nossos especiais de fim de ano aqui no Brasil, lá também tem esse, né, especial de Natal, que na verdade é isso, é como se fosse, né, para quem está mais familiarizado no mundo católico, né, uma liturgia da palavra, uma coisa de liturgia das horas, você tem leituras da Sagrada Escritura e um hino. Então tem uma leitura e um hino, uma leitura e um hino, tu vai repassando, né, a partir daquelas leituras, certo? O mistério do Natal, perdão, o Natal de Nosso Senhor e assim por diante. Isso é televisionado pela BBC, é executado, né, na capela da King's College em Cambridge, que é um dos locais mais afamados, mais, né, prestigiosos, né, de conservação de música no Reino Unido. E é o pai do Robert Hugh Benson que elabora isso aí. Né? O pai dele, o irmão dele é um literato e assim por diante, tá? Então, um grande cara. E esse cara, por exemplo, escreve O Senhor do Mundo. Isso aí mais ou menos quando Chesterton escreveu Ortodoxia, onde ele imagina um avanço, né, da visão de mundo socialista, da visão de mundo, né, de um certo materialismo histórico, mas que passa por cima da questão das experiências da Revolução Russa, por exemplo, ou mesmo da Revolução Chinesa. Né? Essas formas de comunismo que demandam, né, uma revolução violenta, com uma ditadura, né, do proletariado, assim por diante, né, um totalitarismo, né, à esquerda, certo? E no caso dele, ele enxerga de uma outra forma. É, sim, né, em elementos gerais, né, um socialismo, né, de inspiração marxista ou de uma esquerda muito claramente ligada a essa tradição, do ponto de vista, sobretudo, do ateísmo, né, de uma profissão ateia, ali da cessação da liberdade religiosa, mas a partir de uma abordagem político, de uma coisa que lembra, né, não é que a social-democracia seja aquilo ali, mas lembra uma social-democracia, né, das coisas que ele descreve. E não passa pela coisa da violência da revolução e assim por diante. Então é interessante, porque a gente chega que em alguns contextos, de fato, né, as expressões, né, à esquerda, né, do espectro ideológico político realmente hoje ganham conformações que são, né, dentro de estados, né, democráticos, com eleição e assim por diante. Né, e algumas vezes são elencados como social-democracia. E acontece que Chesterton aproveita, né, e aí fica engraçado isso, que Chesterton, aqui, ele toma como tema, num período, né, muito anterior a qualquer grande problema que a Europa tivesse, com grandes imigrações muçulmanas, a ideia, né, a gente poderia dizer, revolucionário dentro daquele aspecto do sujeito que acredita que tem na sua cabeça as grandes soluções para a sociedade no seu entorno. E esse cara, né, decidiu que, entre outras coisas, deveria cessar, acabar as tabernas, né, e assim por diante. E ele se utiliza, né, de uma espécie de instrumental falacioso baseado numa série de
mentiras, de mentiras bem elaboradas, ou não tão bem elaboradas assim, certo? Relacionadas ao mundo muçulmano, tá? E a religião muçulmana e assim por diante. Engraçado o trecho aqui que nós teremos, onde nós temos uma espécie de um pregador, e esse pregador começa a falar de uma série de coisas, certo? Que fazem parte da vida do inglês daquele momento, tá? Da existência da vida de Chesterton e assim por diante, aonde a origem dessas coisas estariam na religião ou na língua muçulmana. Claramente, coisas que não fazem nem sentido, né? Quem conhece um pouquinho a história de alguma das coisas que se cita aqui sabe que esse discurso aqui é um absurdo. E aí esse deputado, esse político, ele começa a se utilizar dessa visão de mundo muçulmana, da pregação desse sujeito, dessas coisas todas, entre outras coisas, para abolir o álcool, para proibir o álcool. E o Chesterton tem toda uma proposta, uma visão, né, que ele elabora nesse livro, relacionado àquilo que poderiam ser considerado liberdades inglesas, né? E a gente fala liberdades inglesas, mas para alguns pode cair assim, mas o que isso tem a ver comigo? No fundo, tá? No momento que Chesterton olha para essa questão de uma outra cultura sendo proposta sobre aquilo que está dado e que tem fundamento numa larga tradição, tá? Ele faz um alerta que alguns podem, de maneira muito errônea, acreditar que é uma presciência chestertoniana acerca do problema das grandes imigrações dos muçulmanos, né, ou de países islâmicos dentro da Europa contemporânea, tá? E aí, o que me parece, né, o que pode levar a esse tipo de erro nas nossas leituras, em especial Chesterton, e eu diria isso, assim, Chesterton é um cara para quem realmente tem disposição para pensar fora da caixa, tá? Isso parece um pouco clichê, essa história de pensar fora da caixa, mas é justamente esse pensar fora da caixa que nos prepara para as situações, para as dificuldades e elementos, né, imprevistos que acontecem, né, na nossa vida em várias ocasiões. E Chesterton, ele, via de regra, quando ele pega alguma questão, ele nos obriga a olhar ela sob um aspecto novo, tá? Curiosamente, algumas pessoas que gostam muito de Chesterton, se colocam alguma dessas frases, não tem essa entrada integral no que Chesterton propõe, né? Elas ficam ali com algumas frases de efeito, leem algum livro. É engraçado que algumas pessoas que têm uma grande simpatia por algumas ideias de Chesterton, às vezes, nos questionam acerca do acerto ou, né, da compreensão, melhor dizendo, né, por exemplo, de Ortodoxia, que é uma das obras mais populares de Chesterton, mais conhecidas. E, ultimamente, eu tenho me perguntado se, às vezes, essa dificuldade de algumas pessoas que, a princípio, esperavam encontrar no Chesterton um pouco, não sei se é reflexo das suas visões, mas, com certeza, é uma linguagem que seria mais acessível. E aí Chesterton vem e propõe algumas ideias em jogos de palavras, em aparentes paradoxos e assim por diante, e as pessoas ficam meio, nossa, eu não sei se eu entendi, nossa, eu não sei se é isso que ele quis dizer. Em grande parte poderíamos pensar também a própria questão da discordância, mas muitas vezes, como muitas pessoas ouviram falar tão bem de Chesterton por pessoas que elas confiam, então elas não querem dizer que discordam, elas querem entender. Chesterton tem uma certa boa vontade por parte de determinados leitores. Muitas vezes esse mesmo leitor de Chesterton não tem a mesma boa vontade que qualquer outro autor, tá? Então, ou seja, desenhando um pouco um perfil da pessoa ao qual eu me refiro. Ela é uma pessoa que, se ela ouvir as pessoas que a recomendaram, falaram de determinado autor para ela, dependendo da pecha que for colocado nesse autor, ela não vai ter nenhuma boa vontade ou uma boa vontade muito restrita em relação a ele. Agora, como Chesterton é apresentado muitas vezes como uma espécie de baluarte, né, sei lá de qual, né, ponto de vista ou cosmovisão em que a pessoa, sua religião, seu aspecto político assim por diante, ela tenta entender. Não, esse cara deve concordar com isso, esse cara está do lado destes e daqueles e contra aqueles outros, só que isso que ele está me falando, ele está parecendo que não é isso, então eu estou querendo compreender quem ele é. E aí, então, começam as perguntas acerca do o que ele quer dizer ortodoxia aquela parte, mas o que ele falou sobre a Revolução Francesa, ele não execrou completamente a Revolução Francesa. Me informei sobre distributismo. Poxa vida, Chesterton pareceu estar, sei lá, de alguma forma, né, com uma tendência socializante, tá?
Isso eu diria, né, aproveitando muito aqui o nosso momento de conversa sobre a leitura de Chesterton, que é justamente a atitude que você deve evitar quando se aproxima, eu acho, de qualquer leitura, tá? E é evidente que alguma prevenção sobre algumas leituras não só pode ser algo aceitável, como mesmo salutar, necessário, tá? Tem leituras que realmente são muito ruins e podem prejudicar uma pessoa, e alguém, né, lúcido, equilibrado, que nos previna disso, pode evitar alguns problemas. Principalmente quando estamos falando de jovens, né, jovens e crianças, tá? Eu me recordo que passou pela minha adolescência pelo menos umas 2 ou 3 leituras, que eu me pergunto que se eu tivesse me animado a lê-las, né, o que que eu poderia estar pensando hoje, né, em relação à minha vida. Porque às vezes é isso mesmo, às vezes é uma leitura, é um livro, e isso pode, né, guinar a vida de uma pessoa. Não acho que isso é tão ocorrente como alguns querem acreditar, mas é uma possibilidade, certo? Agora, eu diria, né, tirando isso, questão de, né, realmente ter obras que possam nos prejudicar, porque nos trazem de uma maneira envolvente visões de mundo muito ruins, via de regra eu deveria procurar compreender, né, qualquer tipo de discurso que está querendo falar a mim. E compreender não significa concordar. Muitas vezes é a compreensão que vai nos levar à discordância, vai nos levar à rejeição, mas é justamente e essa discordância, essa rejeição, ela que vai ter uma qualidade distinta, né? Uma qualidade no sentido assim, mesmo isso, uma bondade, né, distinta da mera rejeição, que existe porque eu confio no parecer de algumas outras pessoas e me oriento por elas. É claro que você, por exemplo, pode ser católico e a Igreja Católica acredita, certo, que tem a autoridade para, né, dizer aos seus fiéis, olha, isso é mal, isso é ruim, isso é imoral, evitem ou mesmo, né, não leiam, está proibido, certo? Isso é uma outra coisa, isso está baseado numa visão de mundo própria, que é a visão de que a igreja tem um fundador divino e que essas pessoas, né, da sua hierarquia têm autoridade do próprio Deus para orientar os fiéis sobre o que é bom e ruim, certo e errado, tá? Mas, salvo essas coisas que são muito restritas, principalmente hoje em dia, né, a gente não vê muito a igreja, né, se dedicando a falar de inúmeras obras, filmes, livros, essas coisas todas. Via de regra, salvo esses casos que são raras exceções na atualidade, tá? Nós deveríamos, né, olha, não está condenado pela igreja, não foi algo que uma pessoa que realmente é equilibrada e lúcida, porque a gente vê que algumas pessoas às vezes têm um comportamento um pouco histérico em relação a certos autores, ou então mesmo algumas vezes essas pessoas, né, por mais boas que sejam, parecem não serem muito equilibradas nas suas opiniões. Então não é o caso. Alguém bom, lúcido, equilibrado, me disse que tal livro, né, é melhor evitar, ler em outro momento, me cuidar com essa característica. Bom, tirando tudo isso, né, agora estou diante de uma obra, né, e eu deveria procurar batalhar para compreender o que ela está me dizendo antes, né, de tomar qualquer posição, certo? E com Chesterton não deixa de ser assim, tá? Não é algo diferente, certo? E eu diria isso, muitas vezes, principalmente se você está aqui me ouvindo, você já tem um interesse pregresso por Chesterton. Então você vai com uma boa vontade. Então aqui o problema não é prevenir uma boa vontade, né? Ah, não, vá com má vontade ler Chesterton. Não, claro que não é isso. Está bem? Mas não vá presumindo que você já entendeu o que Chesterton fala. Porque se você nunca leu antes o que Chesterton escreve, certo? Muito provavelmente você tem algumas ideias gerais muito incompletas sobre o que é, né, a integralidade do pensamento de Chesterton, tá? Ou pelo menos a integralidade das ideias que aparecem nos seus escritos, melhor dizendo, está bem? E, só para dizer claramente, né, a Taberna Ambulante não é, né, sobre a questão, né, de uma possibilidade de diluição de identidade cultural por parte dos europeus ou de outros locais, né, que originariamente não são predominantemente islâmicos, por, né, ondas de imigração de pessoas que vêm de países islâmicos, tá? Não é sobre isso. A gente tem aqui uma bela introdução, tá, por parte do Raul Martins Lima, tá? Onde a gente tenta olhar um pouquinho sobre, tem uma parte justamente em que ele trata da questão, nesse prefácio, o romance da Taberna de Chesterton. Uma das partes dessa introdução, certo?
E aqui vai aparecer a ideia de uma mentalidade revolucionária, né? E ele pega uma citação, tá? Que é do The Common Man. A emancipação moderna tem sido, na verdade, uma nova perseguição ao homem comum. Se emancipou alguém, emancipou antes, e isto se emancipou alguém, emancipou antes, e isto de um modo bastante especial e restrito, o homem incomum. Tem dado uma liberdade algo excêntrica aos hobbies dos ricos e ocasionalmente às maluquices mais humanas das gentes cultas. Então, né, o que na verdade a taberna ambulante está trabalhando aqui? É o fato, de já citado por Chesterton em outra obra, de que aquilo que é universal, né, tende a ser mais importante do que é particular. Tá? E quando a gente fala o que é particular, nós estamos falando, né, de particularismos, que são coisas, características que não são desprezíveis, mas que são coisas com o qual não se pode universalizar ou querer que todas as pessoas pensem ou vejam as coisas da mesma maneira. O que acontece é que, de alguma forma, aquilo que pensam um determinado grupo de pessoas que tem, né, voz e vez, usando aí um clichê, uma expressão meio batida, tá? É colocado em detrimento, certo, em relação àquilo que largamente, né, sempre se fez, né, com a aprovação de todos aqueles que se dedicam a aprovar ou não costumes, certo? E que nas últimas décadas, né, começou-se a questionar e mesmo a condenar-se, tá? Evidentemente que uma sociedade pode começar a perceber que certos comportamentos de fato não fazem sentido, por mais, né, que sejam muitos os anos, né, em que esses comportamentos se dão, tá? Mas parece que de maneira muito leviana e muito rápida, sem nenhum argumento muito claro, muitas vezes se abandona aquilo que pelo menos é o consenso da maioria das pessoas em favor de um certo lume, né, que se coloca sobre alguma excentricidade, alguma moda, alguma coisa desse tipo, né. Chamava atenção, volta e meia, passou por mim, né, a presença, né, de um religioso, né, num festival aí, certo? Que a princípio não é um festival religioso, né? Um desses festivais, né, de rodeio e assim por diante. E aí, poxa, muita gente, né, vendo aquele homem, né, cantando e coisas de Deus e tudo mais. Né? Provavelmente você já pegou a referência, aparece em mais de um lugar aí, né? Ele também, geralmente, sempre que eu vi falando de Deus. Independente de qualquer partidarismo, porque a impressão que dá até em torno, né, dessa pessoa também existe partidarismos, o que me chamou a atenção é ver uma coisa. Se a gente olha certos ambientes e certos lugares, parecem que as pessoas não se importam com Deus, não querem saber de religião, não estão nem aí para nada, né? E aí elas só estão preocupadas com uma série de tendências que no fundo, a gente sendo por aí acaba não encontrando em lugar nenhum, né? Eu me lembro uma época que estava muito falando tal do bebê reborn. Eu particularmente andando por Porto Alegre, né, e algumas vezes nunca vi ninguém com bebê reborn no colo, andando com bebê reborn pela rua, tá? Então a gente começa a vir com essas bolhas, essas coisas que realmente acontecem, esses fenômenos em alguns lugares, mas a gente começa a ter a impressão de que todo mundo está metido em alguma moda excêntrica, certo? Ou de alguma coisa muito diferente, e ninguém está preocupado com aquilo, né, que normalmente as pessoas estariam se preocupando, certo? Ou então de cuidar, né, realmente procurar cuidar de alguém, de uma pessoa, de uma criança, certo? Ou mesmo de um animalzinho, coisa que é o vale. Só que, na verdade, basta que alguém pegue, levante, né, a bandeira daquilo que é importante para a maioria das pessoas em quase todos os tempos e lugares, que já vai haver uma manifestação dessas pessoas, né? E, inclusive, em lugares inesperados, certo? E pessoas que você não esperava, né, vão muito naturalmente aderir a essa manifestação, né, quando alguém que representa um símbolo dessas coisas importantes, como, por exemplo, agora eu citava, a religião, né, o vínculo com Deus, a busca espiritual do ser humano, certo? Quando aparece uma pessoa levantando esse estandarte, às vezes de uma maneira muito simples, e talvez enquanto mais simples e mais ligada às raízes daquela necessidade fundamental, às vezes faz mais sucesso ainda. Eu me lembro agora o exemplo da Madre Angélica, né, a fundadora da EWTN, maior emissora, né, católica do mundo, e eu acho que uma das maiores do mundo, sem nenhum favor.
onde boa parte da grade era aquela religiosa, uma religiosa a princípio sem nenhum atributo, né, estético extraordinário, falava bem, né, mas também não é nada, né, quantos estão aí falando bem e não tem atenção de ninguém, certo? Mas que tinha algo diferente a oferecer, tinha algo diferente a anunciar, certo? Isso, claro, estou trazendo exemplos do mundo religioso, mas isso também pode estar ligado a outras coisas, né, outros valores, outros bens que as pessoas muitas vezes, né, acabam, alguém levanta a voz e diz, não, isso é importante, por mais que vocês digam que isso não é importante, isso continua importante, porque isso não é uma coisa que nós inventamos ou uma coisa que nós convencionamos, isso está entranhado em quem somos. E quando isso falta, esse isso pode ser a convivência familiar, esse isso pode ser relações justas, né, no mundo, né, econômico, isso pode ser, né, a questão de instituições justas na vida social. Quando faltam essas coisas, a sociedade ou as pessoas que estão nela começam a sentir um acabrunhamento, né? E a partir disso, quando alguém diz assim, não, isso é importante, então vamos, né, lutar ou nos organizar para que esse bem, né, esse valor, essa instituição continue viva, continue bem, continue, né, podendo ajudar a nós e aqueles que vierem depois a se tornarem aquilo que precisam, né, e que devem se tornar, tá? Então, esse tipo de coisa é mais ou menos a essência do que trata a Taberna Ambulante, porque a partir disso, a partir dessa ideia de acabar com essa liberdade tão inglesa, né, e eu acredito que uma liberdade, né, é uma coisa que está presente em tantos lugares. Aqui no Brasil nós temos o boteco, nós temos, né, várias outras instituições muito semelhantes, que é onde o homem comum se reúne com outros homens comuns, né, para tomar uma cerveja, ou aqui nesse caso tomar, né, um rum e um whisky, ou o que seja, e ali confraternizar, conversar, trocar ideias, comer um aperitivo, talvez comer alguma coisa que só come naquele lugar, e assim por diante, tá? E curiosamente também, né, se fazer homem comum, certo? Em alguns lugares que tem essas instituições, muitas vezes você vê no mesmo ambiente, né, fazendo o seu momento de descontração. Claro que eu sei que essas coisas não é tão romântico assim. A gente sabe que tem lugares que só um determinado grupo social frequenta e que outro grupo social geralmente não está lá também. Mas muitas vezes você encontra nesses lugares assim, meio que misturado, né? Gente que estudou mais, gente que estudou menos, gente que tem um salário melhor, gente que tem um salário pior. E as pessoas estão ali mais ou menos fazendo a mesma coisa, conversando, né? Desabafando, apoiando alguém, né? Confraternizando, tomando uma cerveja, convivendo, né? Empenhando a sua liberdade no momento de descanso, tá? E essa decisão do que o homem faz, não só com o seu trabalho, mas também com seus momentos livres, isso com certeza envolve, né, parte do que são aquelas liberdades que em tantos lugares do Ocidente, né, se batalhou e conquistou, né, e que essas liberdades que valem a pena em todo lugar defender e lutar para que elas continuem existindo, né? Às vezes parece que todas as liberdades que a gente fala em defender estão ligadas às coisas, né, de uma grande magnanimidade, de uma grande reverberação. E aqui, né, a resistência desse grupo, né, ou melhor, dessa dupla de pessoas, tá, simplesmente esse soldado, né, e esse taberneiro, é manter, né, esse local aberto, né, pelas estradas da Inglaterra fora, aonde essa taberna ambulante, né, the fly-in, na verdade, o taberna está adequado no porque um pub ambulante, porque não é um pub, é uma inn, é um local onde não só se pode, né, consumir e beber, como também se pode, né, pernoitar e assim por diante. E o que é essencialmente este pub ambulante, né? Esse pub aí, na verdade, essa taberna, né? Essa taberna ambulante. A taberna ambulante, ela é uma grande peça, né, de cheddar, certo? Junto com um barril ou alguns barris de rum, e aí eles vão indo. E nessa legislação desse local, né, dessa Inglaterra imaginária, para existir a taberna precisaria se ter a autorização que estaria radicada essencialmente na placa da taberna. Então eles fogem com esse queijo, fogem com esse rum e fogem com essa placa. E vão indo lugares, né, Inglaterra fora, plantando ali, chegam no local, plantam ali a placa, né, e começam então a, né, abrir ali os barris e cortar queijo. E aí então está feito ali uma reunião com, né, os habitantes daquele local e esse político correndo atrás deles e assim por diante, certo? E o mais instigante, para concluir, gente, é que toda a obra do Chesterton, né, de literatura, essa é uma obra literária, tá? Vem cheio de elementos relacionados a uma visão, né? Uma visão filosófica, uma visão teológica, uma visão cultural.
é inegável, né, sair de uma obra de Chesterton literária sem acabar pensando nos desdobramentos, né, filosóficos dela. Né? Então nunca é só entretenimento, apesar de que é um livro muito divertido, como são também algumas outras obras. Agora me vem à cabeça também uma outra obra muito legal, que é, por exemplo, né, O Homem que Era Quinta-feira. Tá? Então, mas é isso aí. Recomendação dada, não deixe de verificar, né, de ir atrás desse livro, de comprar, de adquirir na nossa livraria virtual, certo? E agora, no nosso próximo encontro, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o trecho aqui que eu comentei, dessa leitura aqui, acerca dessa nova visão de mundo, tá? A partir desse pregador muçulmano aqui. Está bem? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Até a próxima.